Queridos irmãos, bem-vindos à nossa sala do Evangelho no Lar, uma campanha mundial, uma campanha que abraça todos os lares, a todos os ambientes, para falarmos, refletirmos, trazer para a nossa vida os aprendizados de Jesus, suas lições, seus exemplos, neste encontro fraterno do Evangelho entre amigos. Então, toda semana fazemos um convite, temos os convidados, um tema que a gente traz para as reflexões evangélicas e hoje será maternidade, uma missão de amor. Maternidade, né, é um laço biológico, também uma responsabilidade, mas, queridos, sobretudo uma missão espiritual de amor, porque atua educando, ajuda no crescimento mútuo, não é? Entre vários, às vezes tem mais filhos, mais crianças, que se reencontram para que possam evoluir juntos. Esse é o propósito. Então, são confiados por Deus, né? Para que sejam orientados no caminho do bem. E esse amor maternal é uma expressão pura, né? De amor universal. Então, além do cuidado físico, a educação do espírito, de um diálogo, né? É ajudar o espírito a desenvolver suas potencialidades. É uma missão bem significativa, né? Importante na sociedade, que essa formação do lar começa com esses membros, não é? Pais, mães e às vezes adultos que se encontram no mesmo ambiente, ou próximos que colaboram para o crescimento das crianças. Muitas vezes isso aconteceu conosco, não é? Tivemos pais, mães, também avós, tios. Então, principalmente pelo o aumento da longevidade. Hoje nós estamos na série Evangelho e Longevidade. Então, com o aumento da longevidade, a maternidade, né, adquiriu novas, vamos dizer assim, nuances, né? Porque não é só acompanhar os filhos, mas também acompanha os netos, os bisnetos. Então, uma mãe longeva é um pilar da família, né? E a sua presença traz uma estabilidade emocional. Interessante quando fala isso, né? Realmente, as mães ficando mais velhas, a gente tem essa sensação. E a sua história nos inspira, seus conselhos orientam. Então, a mãe e longeva, ela carrega memórias, né? Traz as histórias das famílias, que serve como elo, né? Entre o passado e o presente. E favorece aí um futuro mais consciente. Então, a beleza da longevidade, né? Também nesse processo de ser mãe. E hoje nós vamos conversar sobre isso com os convidados Vanessa Ancelone, lá dos Estados Unidos, que alegria, Orson Carrara, aqui de Matão, uma alegria receber vocês, queridos irmãos. O Pascoal está aqui do lado, já Muito vai bom falar. dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui com o Orson, companheiro que nos incentivou há 5 anos atrás a iniciar esse programa no YouTube. Nós que já tínhamos esse programa no rádio há 23 anos. Seguidores que somos de Maria Toniette Comte, da cidade de Albertina. Aliás, eu acredito que a primeira vez que nós encontramos o Orson pessoalmente, ele estava fazendo uma palestra em Albertina, uma cidade talvez aí com seus 10, 12 mil habitantes, a gente precisa confirmar. E uma alegria muito grande a gente estar aqui, retornando na Mansão do Caminho. E o que a gente tem a dizer é que sigam as notícias somente pelo canal da Mansão do Caminho, através do Mário Sérgio. E lá na Mansão do Caminho me chamou a atenção esse livro
de uma mãe de mais de 630 crianças registradas em seu nome, né? Que é Divaldo Pereira Franco, de 2013, das viagens na Europa. Chama atenção por quê? Porque em 2013, Divaldo tinha 87 anos e ele, com seus amigos, visitaram 18 países, 28 cidades em menos de 40 dias. 87 anos. E o carinho e o respeito que ele tem pelo mundo, a Vanessa e o Orson podem comentar, por ser o Paulo de Tarso dos dias atuais. E por esses exemplos nós vibramos e iremos fazer uma oração para Divaldo, para a missão do caminho, que tem essa tarefa da maternidade, como a Josi disse. Inúmeras crianças registrados fisicamente, 630, mas milhares de crianças. Milhares de crianças que passaram por suas escolas, pela sua maternidade, pelo seu desenvolvimento educacional e passam e irão sempre passar em índices educacionais no Brasil que surpreende nos exames do ENAD, de todos os exames, pela qualidade do ensino. Então, esse ideal plantado por Nilson Pereira de Souza e por Divaldo Pereira Franco, a gente agradece. Agradece pela benfeitora Joana de Ângeles e por todos os irmãos da espiritualidade que também fortalecem, inspiram esse nosso pequenino programa, que é uma sementinha muito pequenininha, mas que visa divulgar a mensagem do bem, a mensagem do amor que lá nós sentimos na Mansão do Caminho, todas as vezes que lá estamos. E nesse sentido, nós agradecemos, Senhor, aos nossos benfeitores espirituais, a presença dos amigos, irmãos em Cristo, Vanessa Anceloni, nossa parceira mensal aqui, nossa irmã, que fortalece, encoraja e esclarece através da divulgação do bem. E nosso amigo Orson Carrara, que faz com que, unidos em Jesus, sigamos em frente, permanecemos levando a mensagem da fraternidade, a mensagem da instrução, do carinho, do acolhimento a todos os lares da terra que sintonizem conosco essa mensagem de paz, de amor e de serenidade. Na Mansão do Caminho, nós fomos à procura de um jardineiro e encontramos todas as flores que ele plantou, todas as suas inspirações, fruto do trabalho. E essas flores estão espalhadas pelo mundo, levando consolo, amor, bondade, caridade. Unidos, cada qual com seus próprios testemunhos, cada qual com seus próprios labores no dia a dia. Unidos a companheiros como Jorge, como Francisco e como a todos os irmãos de todos os países que lá estavam. Além do mais, os irmãos da espiritualidade, que sempre estão conosco. Que a luz do Cristo, que a luz de Francisco de Assis possa nos tornar instrumentos de tua paz, pelas sementes espalhadas pelo jardineiro, ou então pelo semeador de estrelas, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Receba o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Graças a Deus. E assim seja.
Obrigada. Convido Vanessa para dar um olá para os ouvintes, que eu vou pedir para o Orson conversar primeiramente, né, no primeiro momento, depois a Vanessa. Vanessa, bem-vinda. Olá, amigos! É uma alegria nós estarmos aqui reunidos sempre em torno do Evangelho de Jesus. Estou muito feliz de reencontrar Josi Luiz e de finalmente conhecer aqui de pertinho Orson. Que alegria, Orson, que propicia momentos assim, né? Para todos nós, através de canais de TV espírita. Veja bem, meus amigos, para que nós estivéssemos hoje aqui, nessa reencarnação, a gente precisava de uma mãe. Eu fui uma mãe tardia com 41 anos. Eu pensava que eu nunca ia ser mãe, porque eu fazia o trabalho aqui espírita e a gente optava. Já tinha falado pro Divaldo falava, Vanessa, lembra do Chico, você vai ser mãe dos livros espíritas, porque a gente faz as traduções. Eu falei, tá bom, mas tudo bem. Aí um belo dia, primeira vez que eu tentei aconteceu. Com 41 veio Virgínia, graças a Deus. E esse final de semana nós tivemos uma feira metafísica em que nós participamos com um stand espírita, com a revista espírita em inglês, com os livros espíritas em inglês, com o trabalho da rádio, e a nossa equipe linda estava lá. E Virgínia também, ela vai fazer 12 anos. E ela falei, vamos lá, filha, são 2 dias, vai ser uma maratona, vamos ver. E foi tão feliz que a gente via ela criando as estratégias para o pessoal do grupo abordar as pessoas. Chegou uma hora que ela via, porque em volta dessa feira metafísica tinha esses médiuns que não são espíritas, tinha pessoas vendendo pedras, né, esses cristais, tinha de tudo lá. Tarô, tudo. E aí ela falou assim, mamãe, o pessoal prefere comprar uma pedra que comprar um livro. Então ela falou, mamãe, faz um vídeo para a rádio. E ela falou assim, olha o que ela falou. Ela pegou o livro dos espíritos do Kardec e disse, você não pode colocar preço no seu conhecimento espiritual. Essa foi a mensagem da Virgínia. Se a vida para mim hoje parasse aqui, eu já estaria realizada. Porque diz Santo Agostinho, em Evangelho segundo o Espiritismo, no maior tratado de reencarnação, de paternidade e maternidade, capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, a missão dos pais é ligar os filhos a Deus. Então, se você tem filho, e esse filho não encontrou Deus, não adora Deus, não serve a Deus, sua missão não está cumprida. O objetivo não é o filho nos amar, não é o filho nos cuidar, porque tem gente que fala para mim, né? Eu lembro quando eu não tinha filho, tem gente que falava assim, mas Vanessa, e quando você ficar mais velha, quem vai cuidar de você? Deus. Deus, até onde eu sei, Deus vai cuidar de todo mundo. Ah, mas isso... Não, mas Deus é tudo. Ele pode tudo. Se ele assinalar uma pessoa querida para cuidar de você. Olha Divaldo Franco. Hoje, ele está lá embalado pelo amor que vem muito além da mansão do caminho. Porque ele amou, ele soube abrir o seu coração. Hoje ainda estava conversando com uma amiga tão querida que disse assim para mim, tem pessoas que acreditam, Vanessa, que esses trabalhos espíritas é para quem não tem família. Olha que ignorância, porque se você for ver hoje na Terra, os centros espíritas funcionam a partir de pessoas que os coordenam
E 99%, 99,99% são pessoas casadas que têm filho. A gente já quebrou esse tabu que vinha de outras religiões, onde para você ir ao encontro do próximo, dedicar sua vida ao próximo, você tem que estar solteiro. Não, a família serve. O Espiritismo veio nos provar que agora é vez da família servir o mundo. Mas para a família começar, tem que ter uma mãe. Mas as mulheres hoje em dia, falo porque aqui nos Estados Unidos, eu acho que é um dos países mais difíceis para você ser mãe, porque a função de mãe não é valorizada. Aqui, quando as pessoas descobrem que você está grávida, você corre o risco de perder o emprego. E quando você fala que vai se dedicar ao filho, você vai perder o emprego. Eles disfarçam, te dão 1 ano, 2 anos, daqui a pouco, pá, você perde o emprego. Agora, pensa bem, será que é para a mulher estar trabalhando tudo isso lá fora, esquecendo do filho? Porque quando minha filha fez 2 anos, eu falei, olha, tinha que ir uma distância muito grande. Eu estava trabalhando em outro estado e às vezes vinha meu marido e minha filha, porque ela mamava no peito. Até o meu trabalho, ficava num apartamento de uma amiga, eu ia para as reuniões, dava as aulas, voltava para o apartamento, dava de mamar, o Carlos deixava de trabalhar na empresa dele para poder cuidar da Virgínia, porque eu precisava ir para o meu trabalho. Quando chegou 2 anos desse esquema, eu e meu marido, a gente chegou num acordo. Alguma coisa tem que anunciar. Não dá para você ser um super profissional e uma boa mãe. Não dá. Se você falar que dá, é porque alguém está te ajudando com a criança. Mas aqui a gente não tem família para ajudar. E babá só se for para ficar com a criança junto com a gente. Pra gente ficar no computador enquanto a babá tá ali com a criança. Porque sozinho, você não deixa o seu carro na mão de alguém para cuidar do seu carro, por que você vai deixar o seu filho? E as pessoas contestam. Elas dizem, mas Vanessa, e as contas? Vamos viver numa casa menor. Vamos gastar menos. Mas vamos cuidar desse filho de Deus. Por isso que eu quero fechar essa breve introdução para o Orson poder nos iluminar, lembrando uma coisa que um dia o mentor Joseph, esse espírito amigo, disse para mim. Ele falou, Vanessa, já pensou, pensa lá, a princesa Charlotte, lá da Inglaterra. Vem o príncipe William, o pai dela, a mãe dela, que é a princesa Kate, e fala assim, Vanessa, a gente vai precisar viajar, cuida da Charlotte pra gente. 1 mês, tá? Tá bom, oh meu Deus, eu já vou ligar, já imagino se isso fosse acontecer, eu já ia ligar pro Carlos, meu marido, e falar, Carlos, meu Jesus, a gente vai cuidar da princesa da Inglaterra, hein? Agora a gente vai ter que mudar a nossa vida por 1 mês. Já avisaria minha filha, olha, princesa Charlotte vai estar com a gente, porque imagina se acontece uma coisa com ela, né? A gente ia mudar tudo, avisar amigos, vizinhos, tudo. É verdade ou mentira que a gente ia fazer isso? Ou a gente ia chamar o vizinho, ou fazer como eu já vi mães que postam no Facebook, aqui nos Estados Unidos isso é comum. Posta lá e fala assim, tô precisando de uma babá urgente, porque eu tenho uma reunião hoje à noite, eu preciso que fiquem com meu filho. Assim, em alto bom som para a mídia social, para os predadores virem a rodo. Alguém faz isso com a princesa Charlotte? Provavelmente não. Então, por que que o filho do Todo-Poderoso, que é o nosso filho, a gente dá para qualquer um cuidar? Eu falei, você tem razão. Eu não faço isso. Ele falou, mas você tem que falar para as pessoas.
Porque os problemas do mundo começam com a maternidade mal resolvida. Enquanto a mãe não puder envolver o filho com amor, o mundo não vai mudar. Começa com a mãe. Mas não é que é culpa da mãe. A responsabilidade é do todo, do conjunto. Aquele parceiro tem que dar o apoio para a mãe fazer o seu papel, porque tudo começa na mãe. Tanto é que Chico Xavier, o médium incomum, que cada vez que nós traduzimos, nós temos uma equipe que não para de traduzir os livros de Chico para a gente divulgar na rádio de Kardec. Meu marido é um deles que faz as traduções. Cada livro que nós traduzimos, a gente descobre a grandeza desse médium. E ele escreveu um livro que chama Mãe, você pode pegar de graça na internet, um PDF, com vários autores. São inúmeras páginas, 135 páginas, de um livro falando sobre mãe. Tudo que diz respeito a ser mãe. Por que a mãe? Porque sem a mãe não existe o filho. Vamos refletir. Ah lá, o Orson sabe, tá vendo? Fala, Orson. Vanessa, eu vou falar só um pouquinho antes, que você trouxe contextos, né, e temas na sua conversa do cotidiano de muitas, né, representando aí muitas mães e muitas adversidades, não é, Orson? Então eu vou deixar para você refletir, porque você é um pai, avô também. A gente até iria falar sobre paternidade, mas lembramos aí da Dia das Mães se aproximando, então vamos falar de maternidade, mas você tem bastante também para conversar conosco. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Quero saudar aqui os nossos telespectadores, saudar aqui o casal e saudar a nossa querida Vanessa, que estamos nos encontrando hoje pela primeira vez, né? Nos conhecemos virtualmente e não tínhamos tido a oportunidade ainda desse contato mais direto que nos enche de alegria muito grande, porque realmente nós temos um tesouro nas mãos, que é o conhecimento espírita, estamos envolvidos pelo mesmo ideal. E eu quero pedir de público aqui para que o Luiz corte esse pedacinho que a Vanessa falou aí, que eu faço questão de divulgar isso amplamente, porque a Vanessa foi de uma felicidade na sua abordagem, viu, Vanessa? Muito obrigado, meus parabéns. Eu acho que nem há necessidade mais de continuar, porque você nos presenteou com um raciocínio que reflete a realidade que nós vivemos no mundo, com os desafios sociais, profissionais, econômicos que sufocam a maternidade atualmente, no Brasil especialmente, de maneira muito intensa, né? A realidade brasileira é uma realidade de lutas econômicas, a mãe é obrigada a trabalhar, deixa o filho, relega o filho. Então, é um desafio social imenso esse, com repercussões, como você tão bem definiu aí, o mundo não vai melhorar enquanto não houver essa consciência. E, naturalmente, que a maternidade está diretamente associada à paternidade. Os filhos são resultado da união do homem com a mulher. Mas a mulher é muito diferente do homem. A psicologia feminina tem características que nós, os homens, não possuímos. Por isso que Deus, na sua sabedoria, determinou que os espíritos renasceriam homens e mulheres, alternando, né, as experiências, muitas vezes, não imediatamente, mas nasceriam também na condição masculina e feminina para aprenderem as conquistas que a condição feminina propicia ao espírito. E, sem dúvida, a reencarnação é um critério, é um recurso didático extraordinário de educação do ser.
E a maternidade, ela é uma missão, sem dúvida nenhuma, porque a criança nasce da mulher, a mulher gera a criança, e, portanto, cria vínculos extraordinários, emocionais, psíquicos, entre os dois seres que ali estão partilhando as emoções próprias. A expectativa da mãe, que vai receber um filho, a mulher, normalmente, na maioria dos casos, esmagadora maioria das mulheres deseja ser mãe. É claro que existem aquelas que não querem ser mães, é um processo também da vida, mas a mãe, a mulher, ela sente a importância da maternidade. E uma vez grávida, essas emoções caem no terreno da expectativa, da alegria, é uma alegria incontida, né, aguardando o bebê. E a criança, naturalmente, o espírito reencarnante que vai renascer uma criança, é um espírito adulto, é um espírito experiente, mas que retorna para a experiência carnal com a característica da inocência e da dependência total do cuidado dos pais, tem na mãe o seu primeiro vínculo. A mãe é o primeiro contato que a criança, que o espírito reencarnante tem ao retornar à Terra. Porque retorna sem lembranças, com o critério sábio do esquecimento, e é entregue ao casal. Mas a tarefa mais importante, até pelo aspecto psíquico-emocional, pertence à mãe. Onde nós vamos adentrar essa abordagem magnífica da Vanessa, que essa conexão emocional da mãe é capaz de alterar os caminhos de um espírito. E quando é relegado a terceiros, como tão bem foi detalhado, os prejuízos também são decorrentes. Então, nós temos na maternidade associada à paternidade ocorrências maravilhosas, né? Eu me dobro, Vanessa, Josi, Luiz, diante das mães com filhos que têm dificuldades variadas, mentais, físicas, mulheres que renunciaram a tudo para cuidar do filho, com sacrifício, com dor, mas sem deixar o amor de lado. Eu conheço particularmente muitas mulheres, jovens inclusive, mães com filhos com deficiência, né? Cuidam deles, é um carinho extremado, e eu me dobro diante dessas mulheres, porque elas demonstram o amor incondicional. E a mulher, a mãe particularmente, parece-me que é o maior amor que existe sobre a Terra, né? Porque ela é capaz do sacrifício da própria vida em favor do filho, da filha, do ser que ela gerou. E, naturalmente, com o nascimento dos novos filhos, os irmãos que passam a conviver, a mãe tem que dar conta, né, daquela confusão natural das crianças quando pequenas, crianças que vão crescer e vão guardar no coração as impressões recebidas no lar. E quando diretamente da mãe, naturalmente que isso repercute para a vida inteira. As mães e os pais são espíritos em aprendizado também. Eu costumo dizer para meus filhos, eu sou pai de 3 filhos, os 3 são adultos já, os 3 são casados, mas eu costumo dizer que nós, os pais, homem e mulher, pai e mãe, somos também criaturas que estamos aprendendo. Nem sempre a gente tem sabedoria, nem sempre a gente sabe a melhor opção diante dos desafios que enfrentam e que nos buscam diante dos questionamentos que nós também temos muitas vezes. É um laboratório de convivência comum, onde todos aprendem e trocam impressões. A família precisa ser muito preservada. O que nós estamos vendo no mundo hoje é exatamente o que a nossa Vanessa situou. É o fruto deste abandono dos valores familiares. No que o celular veio contribuir ainda mais para agravar a questão mais severamente. E nós vivemos uma época de distanciamentos, uma época difícil, complexa, mas é uma época, apesar do desafio, ela vai nos amadurecer ainda mais, porque nós vamos perceber as consequências desses detalhes todos que assombram a vida humana. E você disse, Josi, eu sou avô também, eu tenho 2 netos, eles já são pré-adolescentes, a menina vai fazer 12, o menino tem 9. E a experiência de avô é muito diferente da experiência de pai. Porque quando a gente é pai, principalmente o pai de primeira viagem, a gente não sabe exatamente como agir.
a gente fica ainda perdido diante dos desafios. Eu fiquei pai muito jovem, com 25 anos, e quando saiu aquele fabuloso livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, que é uma obra monumental de educação, de reflexões sobre essa temática, meus filhos já eram quase adolescentes. Eu queria ter lido esse livro antes de ter sido pai. Eu já tinha perdido muito tempo, apesar da compreensão disso tudo. E a gente passa os apuros próprios da condição de paternidade ou de maternidade. A mãe com muito mais intensidade, porque parece que a mãe sente a dor do filho, a mãe sofre com as dificuldades do filho muito mais que o pai. Eu deito e durmo. A Neuza tem dia que não dorme porque fica pensando nos problemas, nos desafios que os filhos estão enfrentando e continuam a enfrentar, né? Hoje mesmo, uma mãe me passou uma mensagem dizendo que quando um filho tem uma dor de cabeça, ela fica louca por causa da dor de cabeça do filho, e se vai ser assim depois que ela desencarnar, como é que vai ser ela no plano espiritual e os filhos batendo a cabeça aqui embaixo, o que é natural da nossa condição humana, né? Eu disse a ela que a gente tem que aprender, porque os filhos também são espíritos individuais, os filhos não são nossos filhos, nós apenas, como disse a Vanessa, viemos de nossos pais e nossas mães também, é o estágio do planeta que precisa da reprodução para essa experiência evolutiva, que é uma experiência temporária, embora bastante duradoura, mas nós somos filhos de Deus, somos todos aprendizes desse gigantesco processo. E com as nossas dificuldades próprias. Os filhos também têm dificuldades, assim como nós, os pais, também temos. E todos temos que aprender. A referência de Vanessa ao livro Mãe foi muito oportuna, não tem como a gente fugir desta obra magnífica que foi elaboração, organização de Wallace Leal, Valentim Rodrigues, né? Foi publicada aqui pela Casa Editora Clarim, de matão mesmo, e este livro é uma preciosidade. É interessante porque o prefácio apresenta o surgimento do Dia das Mães, por Ana Jarvis. Ela quis homenagear a mãe, escreveu cartas para autoridades, para a imprensa, etc., incentivando a criação do Dia das Mães. Mas ela se arrependeu depois, porque o Dia das Mães virou uma oportunidade comercial de troca de presentes, e não é isso, né? O Dia das Mães deve acontecer todo dia. Apesar do convencionalismo humano, não deixa de ser importante também a homenagem àquelas que nos geraram, aquelas que nos deram a oportunidade de retornar ao mundo sob a bondade das leis de Deus. Então, as mães realmente têm um papel importante, as mães têm uma missão a desempenhar, como foi destacado aqui, e nós estamos muito oportunos, Josi, nas vésperas do Dia das Mães, essa abordagem, que envolve os pais, né? Nós, os pais, temos muito a aprender com as esposas e mães que convivem conosco. A gente percebe, a Vanessa riu aí quando eu falei que eu durmo e a Neuza fica sem dormir por causa dos problemas dos filhos. É essa a realidade mesmo. Então, vamos em frente e eu devolvo a palavra aí à nossa Josi e ao Luiz, agradecendo a oportunidade desta tarde. Eu queria só fazer uma referência, nunca fiz isso, mas na hora que o Orson relatou as mães que têm filhos e filhas em alguma condição especial, muito mais para o nosso aprendizado, né? E eu tenho uma sobrinha neta com paralisia cerebral. Então eu quero homenagear a Carla, minha sobrinha, que é exatamente o que o Orson disse. A vida dela é dedicada a Letícia, né? Já com 23 anos. Então são 23 anos dedicada ao amor. Então é uma jardineira, né, com essa flor chamada Letícia, e que a Júlia veio para ajudar a cuidar da irmã, né? Então, homenagem a essas mães, né? E como o Orson comentou também, nós filhos físicos não temos mais. Eu posso testemunhar aqui muitas vezes minha sogra, que não dorme pelos netos ou pelas netas, e a Josi também, que não dorme muitas vezes pelos sobrinhos. Então vejam que o sentimento da maternidade, ele está na mulher, né? E muitas vezes, hoje em dia, também naqueles irmãos que adotaram a função de mãe, independente, né, da sua
do seu gênero, da sua... Então, esse sentimento de maternidade é fantástico. E, de novo, fazendo uma referência à Mansão do Caminho, né? Quantas mães ali que são mães sem serem mães físicas, né? Saindo desde Divaldo até todas as tias que lá estão, até o tio Nilson também. Quantas crianças acolhidas, não só lá. Se você for no Remanso Fraterno, né? Também de Niterói, do querido Raul Teixeira, e tantas obras sociais, né? Tantos lares. Aí, Josi. Pois é. E passando para Vanessa, algumas reflexões, Vanessa, né, que nos vêm. Porque fala em educar. Educar é ajudar. Ajudar quem? Né? Esse espírito que nós estamos falando, que é uma criança. Então, é só para adaptar a sociedade, né? A gente observa o comportamento das nossas crianças, a gente lembra da questão caráter, persona, né? Que Jesus disse para nós, né? Não só de pão vive o homem. Então, que a gente precisa, como que nós estamos, quem está no papel de cuidados com criança, estamos alimentando a alma dessas crianças? Então, como que a gente tem usado, né? As mães longevas, como que tem usado a sua longevidade, deixando legado de fé, coragem e amor, né? A gente tem separado um tempo real, com presença e afeto, para estar com as crianças? A gente tem levado Jesus para dentro dos lares, mesmo em meio à correria? Então, o que a gente tem que fazer diante dessas questões que vocês trouxeram, sociais, econômicas, familiares? Como que a gente se adapta, então, a esse mundo moderno, essa correria, esse estresse, não é? Qual a mensagem, então, para que a maternidade seja esse elo ainda de conexão, de amor, o amor mais puro, né? Mas também esse amor e essa pessoa que precisa direcionar, orientar, educar, apresentar Jesus. Como que a gente... Já que você falou do amor de mãe, a mãe que ensina a amar Jesus, né? E mães longevas, eu só vou complementar e fazer aqui mandar um abraço onde quer que ela esteja, minha mãe que me ensinou a admirar, a respeitar e a estudar sobre Jesus, que levou num grupo espírita, seja qualquer grupo religioso que você tenha aí do outro lado, não importa, mas no meu caso foi um grupo espírita bem criança, bem jovem, e aos 99 anos retornou ao plano espiritual. Um exemplo de dedicação e que até o final da sua vida física conversava, né, com Maria de Nazaré, como dizia e diz Chico Xavier, Dr. Bezerra com a Mãe Santíssima. Então, homenagem a Dona Joana, nome para mim muito respeitado, né? Uhum. E a minha sogra e todas as mães que estão assistindo, cada qual nesse instante, faça a sua oração não só no Domingo das Mães, como dito pelo Orson Carrara, mas em todos os dias, lembrando de novo o querido tio Di, que sempre falava que visitava a mãe dele todas as noites, né, e todas as manhãs depois que ela desencarnou. Vanessa, por gentileza. Vanessa, antes, deixa eu falar. O Arson quer... Antes da Vanessa entrar, deixa eu falar algo importante que eu achei extraordinário, que nós começamos a nossa conversa, eu não adentrei o assunto, mas eu deveria ter falando do Divaldo, né? Porque realmente o nosso Divaldo é um exemplo de perseverança, trabalho e fé para todos nós, está vivendo aí com seus 98 anos, sentindo naturalmente o desgaste orgânico, que é um processo biológico natural, mas o Divaldo é um exemplo, né, de adoção de crianças. São centenas delas que passaram
sob a sua orientação, nós sabemos disso, e realmente e com isso eu quero acrescentar também, além da homenagem que achei muito oportuna nós fazermos aqui, lembrar das mães adotivas também, que precisamos citar as mães que adotam crianças órfãs e cuidam delas com esse esmerado carinho, porque biológica ou não, ou de coração, as mães serão sempre as mães. Então, a minha homenagem também, aproveitando a fala do Luiz, a minha homenagem também às mães que adotam as crianças. Isso não poderia ser deixado de dizer de forma nenhuma, porque é um amor que extrapola o aspecto biológico de gestação e é capaz de amar da mesma forma, né? Nós temos muitos exemplos na história do mundo, não só do Brasil, é claro, desses casos de adoção a quem eu também me curvo diante desses exemplos de dignidade, esses exemplos de amor incondicional mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Orson. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho também da minha mãe, né? Você falou de mãe. Minha mãe tem uma habilidade de transformar, né, através da arte. Tudo ela transforma, ela deixa colorido, ela enfeita, ela decora. E esse é o mundo que ela vive, né, até hoje. Então ela não tem preguiça, sempre está disposta, sempre olhando o que ela pode fazer, não é? Para transformar no belo, no colorido. As mães Então, solo, né? As mães solo. minha mãe hoje viúva, então um carinho especial também para minha mãezinha. Vanessa. Nas palavras de Casimiro Cunha, através de Chico Xavier, ele diz: minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Ele continua esse poema lindo, mas a gente aqui vai ficar nesse comecinho, renúncia. Vale a pena renunciar? Vale a pena. Porque renunciar o quê? O ego. Muitas pessoas me dizem, mas Vanessa, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar. Veja bem, conversando com muitas mulheres aqui, no fundo, a gente tem que renunciar ao ego. Porque a maior parte das mulheres que eu conheço aqui, elas não querem parar de trabalhar, não é porque precisa do dinheiro, é porque não quer depender do marido. Essa é uma verdade que a gente não quer falar, mas tem que ser falada. É fácil? Não. Não mesmo. Eu lembro quando Virgínia nascer, um amigo espírita da Flórida me disse assim, ele era cubano, ele falou assim, Vanessita, não vejo você sendo mãe, porque ele sempre me viu profissional, cientista, professora. Eu falei assim, você não me conhece. Porque dentro de nós, a força do amor é tal que qualquer um de nós é convidado, e todos nós somos convidados, a esse papel sublime da maternidade e da paternidade, onde a força do amor é central, tal que a gente pode renunciar a esse ego. Eu deixar de ser essa figura externa para ser o interno, construir sentimentos, porque olha, veja bem, eu fico imaginando, quem tem a felicidade de Divaldo Franco hoje estar ali, nesses momentos derradeiros, rodeado de amor? Não é todo mundo. Porque aquele que escolhe o ego, quando desencarna vazio, por dentro e sozinho por fora. Por isso eu reforço aqui que esse aspecto da renúncia é fundamental para que a gente possa evoluir como espírito.
Nós não reencarnamos para ser algo que o mundo aplauda. Nós reencarnamos para amar, e o amor começa na família. Começa na renúncia de muitas coisas que o mundo aplaude, mas que o espírito não se sustenta. Recentemente, alguns anos atrás, um espírito amigo, ele chamado Chris Wone, ele veio escrever um poema sobre mães. E ele fala sobre essa orfandade afetiva. E esse poema foi traduzido, a gente traduziu para o português. E ele ficou assim. O poema chama Nação Sem Mãe, porque aqui nos Estados Unidos, infelizmente, o caos que nós estamos vendo, ele advém dessa ausência da maternidade. Se você for ver hoje no Netflix, no Prime Video, nos canais de filmes americanos, você pode observar que geralmente eles matam a mãe. As histórias são sempre assim. É o pai e o filho, o pai e a filha, a mãe morreu. Sempre matando a mãe, tirando a mãe da história. Por que será? Nação sem mãe. Porque aqui nasceu o filho. É uma alegria, que nem o Orso falou. Isso a gente reconhece. Para muitos, não para todo mundo, que tem gente que não quer ter o filho. Mas para a maioria, que emocionante. Tá chegando no 9º mês, a mulher já tá reclamando que quer o filho fora da barriga. E eu sempre falo, ó, aproveita enquanto tá dentro, que a hora que sair a vida muda 100%. Nunca mais vai ser igual. Nasceu, aí já começa a contar o tempo para a criança sair de casa. 3 meses já vai botar numa creche. Acabou. Nação sem mãe. Diz Chris Wone, o instinto materno adoeceu. Mães não param, não se comoveu. Crianças choram sem cessar e as mães fingem ignorar. Deixar o bebê a chorar é negar o verbo amar. Primeiros meses abandono, adeus dado, tão sem dono. Lágrimas no olho infantil, a infância passa, já é sutil. A juventude então desponta e a mãe se espanta e se confronta. O que houve com meu anjo querido? Ela grita num pranto sofrido, como se vítima fosse de tudo, sem ver que o tempo foi-se mudo. Drogas, vícios, sexo sem consentimento, guerras e conflitos, puro tormento, de uma criança que ninguém abraçou, numa nação sem mãe que se formou. Eu falo isso para vocês nesse poema de Chris Wone, que foi dado para a gente mediunicamente, mostrando para a gente que a gente está no clímax de uma decisão regeneradora. Nós precisamos rever o papel de mãe. A mãe, que como diz Casimiro Cunha, precisa ter, ele diz assim, olha que lição, ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Inevitavelmente, ser mãe, ser pai, é renunciar. Renunciar o quê? O eu. Para a gente evoluir, ser um espírito puro, o espírito puro, ele fica 24 horas cuidando dos outros. Para chegar lá, eu tenho que começar cuidando de uma criança. Ninguém vai ser anjo se não amar o próprio filho. Então, nós estamos hoje numa época de uma transição planetária que exige avaliação de valores. A nossa Josi estava falando sobre educar. Para a gente da ciência espírita, educar é criar novos hábitos, é diferente de corrigir. Educar não é dizer não.
Muitas mães chegam para mim, ai, eu não sei se eu posso falar não, vai ficar traumatizado. Eu falo, se você não falar não, quem vai falar não é o mundo. Você escolhe. Ou falar não com amor dentro de casa, para ele acostumar com o não fora de casa, ou não fale não. E um dia ele vai se assustar, porque o não a gente escuta todo dia, toda hora, quando vira adulto. Então, nós que estamos nessa jornada, precisamos, como o Orson nos lembrou, seja a mãe que adota, que é sublime e nobre, a mãe que gesta, a mãe que é a educadora, essas mães que cuidam dos bebês dos outros, todas elas são sagradas se elas quiserem também se consacrarem nessa missão. Então vamos refletir nisso e nos inspirar para que o mundo possa se regenerar com o amor de Deus dentro de nós, dentro das nossas famílias. É perder $1 para ganhar paz. É perder o prestígio do mundo para ganhar a tranquilidade e construir o amor. Por isso a gente reflete muito nisso. O que é da nossa vida se não os nossos relacionamentos? No livro Voltei, o irmão Jacob, que foi um espírita muito influente no Brasil, por Chico Xavier, veio dizer que ele fazia tudo certo, né? Mas que ele descobriu que o certo não é o que está fora, é o que está aqui dentro. Que essa luz que a gente cria é aprender a amar. É aprender a amar, é aprender a perdoar, é aprender a ser otimista quando tudo parece desmoronar. Construção de sentimentos é o nosso foco dentro da família. Que todas as mães possam sentir esse convite. O mundo não vai nos prestigiar hoje, mas nós vamos estar tranquilos, com a consciência tranquila de que a vida termina nessa reencarnação e nós continuamos construindo o amor, que vale o aplauso do mundo, o conforto do mundo, se eu não posso amar, se eu não dou espaço para amar. Nós estamos na escola da Terra para aprender a amar. A renúncia é a ponte por onde a gente passa para chegar no amor. Obrigada, Vanessa. Eu queria só fazer uma menção. Minha mãe, ela comentava assim, antes chore o filho do que chore a mãe, baseado no ditado aí da Vanessa. E faz menção, uma vibração às mães que têm os seus filhinhos presidiários, que estão preservados da convivência familiar. Eu tenho um irmão aqui próximo que é presidiário. Quando eu perguntei à mãe como estava o filho, eu senti um amor e não consegui falar mais nada. E as mães que têm os filhos que retornaram ao plano espiritual antes delas, saindo da cronologia ideal da vida. Maria Antoniette Cumpre, fazendo uma homenagem a ela, que é a nossa, quem tinha o programa na rádio. Quando o filho dela desencarnou em Londres, ela, sentindo-se totalmente sem forças, ela levou uma prece e teve a intuição, né, que isso também havia ocorrido com a mãe de Jesus, que Jesus foi para o plano maior e Maria Santíssima ficou ali aos pés, né, junto com João. Então, que essas mães recebam esse conforto nos seus corações, as mães dos filhos que retornaram
ao plano espiritual ou que estão desprovidas do convívio físico. Orson, por gentileza, meu irmão. Magnífico pensar os parâmetros que se abrem à nossa apreciação. A diversidade das experiências humanas, entre elas a maternidade, e, naturalmente, a grandeza do ensino espírita que nos faz ampliar esse entender. E é realmente de nossa responsabilidade essa construção do sentimento, como destacou a nossa Vanessa. Isso vai virar um artigo, viu, Vanessa? Vai virar uma abordagem para a revista Educação Espírita, lá do nosso Marcos de Mário, do Rio de Janeiro. Sou um dos articulistas da revista e vou... Construção do sentimento, né? E, oportunamente, eu vou participar agora, proximamente, em Poços de Caldas, e o meu tema vai ser sobre a família nesse momento de transição. Então, foi muito oportuno esse diálogo aqui, esta oportunidade de troca de impressões desse conteúdo magnífico. A temática da família é muito abrangente, e especificamente adentrando a maternidade com a tarefa da mãe, a importância da vibração da mãe. O Luiz falando da mãe e também a nossa Josi falando da mãe, eu me lembro também da minha mãe. A minha mãe já está desencarnada há 2 anos, e a minha mãe, a lembrança mais marcante da minha infância, quando eu era garotinho, nós dormíamos todos no mesmo quarto, né? É que eu sempre via, ao deitar-se, minha mãe sentada, eu sabia que ela estava orando. Toda noite ela estava ali sentada na cama orando. Isso foi muito marcante, muito expressivo, é uma das lembranças mais marcantes da minha infância, né? Então, são detalhes da mulher, da mãe, que marcam para sempre. E a mãe tem essa capacidade, né? Ela pode adentrar o coração do filho para sempre. Ela é capaz disso. Mas, como também destacou a Vanessa, tem mães, como somos seres humanos ainda que guardamos mazelas variadas, existem, assim como pais também, existem mães negligentes, mães que não se importam com a tarefa, mães que negligenciam a divina tarefa que trouxeram consigo. E com a doutrina espírita, a gente se lembra que existe um programa de reencarnação. Esse programa de reencarnação visa exatamente propiciar aos espíritos o aprendizado, a evolução. Eu me lembro aqui da experiência de Quinto Varro, no livro Ave Cristo, e determinado a recuperar Tassiano, reencarna com ele como pai novamente, e a sua esposa era contrária ao Cristo. Vejam, isso dificultou muito a tarefa dele, né? Porque a mãe semeava no coração do filho que ele queria recuperar conceitos contrários ao Evangelho, apresentando Jesus como alguém que estava fazendo mal para a humanidade, naquele conceito antigo da época, deturpado, da incompreensão humana. Então, a tarefa do Quinto Varro ela foi duplicada, ela ficou muito agravada com essa posição da mãe. E aquele casamento, com o Tassiano voltando como filho do casal, não era um acontecimento ao acaso, né? Ali houve um planejamento para aquela nova família que se formou. No entanto, o espírito rebelde da mãe de Tassiano, esposa de Quinto Varro, prevaleceu, influenciando negativamente a postura e a vida de Tassiano, e criando embaraços. Aqui, quem não leu o livro, não vou contar o fim, não, eu sei que vocês leram, mas quem não leu o livro está convidado a ler, porque ele se traduz num momento de intensa emoção ali, com esses quadros trazidos envolvendo também a maternidade, entre outros personagens da obra, né? Então, é uma obra valiosíssima, precisa ser conhecida, e Tassiano é o personagem ali do livro Filho do Quinto Varro. Então, essa temática, maternidade, ela é muito importante, né? Dentre tantas temáticas que a reencarnação propicia. E a reencarnação, esse mecanismo biológico, didático, esse critério da lei de Deus, propicia, através da gestação, a vinda dos espíritos, a reencarnação. E as experiências são muito variadas, porque cada espírito traz uma necessidade diferente. Não existem 2 espíritos iguais, cada um de nós tem uma necessidade a cumprir.
E eu me lembro aqui também, viu, Luiz, nós falamos, agora falando dos filhos que reencarnam, né? As mães às vezes gestam espíritos de alta envergadura moral. As mães gestam espíritos que retornam com grandes tarefas no mundo, né? Então vejam o quanto é importante. Da mesma forma que as mães trazem ao mundo espíritos ainda aprendizes, como somos todos nós, as mães também trazem ao mundo os grandes gênios da humanidade. Nós temos muitos exemplos na história. Então isso mostra a grandeza, a imparcialidade da lei, a lei é imparcial, né? E a sabedoria de Deus nesse mecanismo que nos faz aprendizado do amor, como a Vanessa tão bem destacou, que nós precisamos valorizar muito. Então, é uma oportunidade grandiosa que nós estamos tendo neste momento aqui. A gente agradece aqui a oportunidade do aprendizado do amor, ter convivido com isso. E eu descobri uma coisa, né, Orson? Além de a gente nascer bem pertinho aí, Mineiro de Tietê e Jaú, a nossa mãe retornou para o plano espiritual no mesmo ano. Que elas estejam bem amparadas por todo o amor que nos dedicaram à vida. Obrigado pela oportunidade de estar com a Vanessa, nossa neurocientista do programa, e o Orson Carrara. Obrigada, queridos irmãos. Que o amor retorne em forma de paz, gratidão e luz, né? Feliz Dia das Mães. E as mães as mães sempre lembram-se, nunca estão sozinhas. Orson, a sua despedida e depois a Vanessa, a prece final, querida irmã. A nossa saudação aqui final aos telespectadores. O que eu queria pedir é que os nossos telespectadores que tenham visto, ou que verão ainda, ou que estão vendo agora, multipliquem esta abordagem, não por nós aqui que estamos conversando, mas pela importância do assunto. É um assunto que precisa sempre estar em destaque. Nós temos que retomar, como disse a Vanessa, rever essa questão. Muitas vezes ficamos esquecidos de pontos tão importantes da vida humana, né? Levados pelo consumismo, levado por tantas ilusões, por tantas bagatelas que nos desviam o foco de aprendizado. Então, aqueles que gostam de editar, editem os pedacinhos, porque esses pedacinhos voam, atingem filhos, atingem mães, atingem autoridades, pais, porque realmente foram ditas muitas coisas importantes nesse diálogo. E eu repito, não por nós, os protagonistas aqui que aparecem na tela, mas pelo conteúdo que nos propiciou que essas abordagens fossem feitas. Josi, parabéns pela fazer esse assunto na semana do Dia das Mães. Como domingo é o Dia das Mães, e está no meu canal também essa transmissão, eu vou fazer uma divulgação particularizada também, novamente, porque realmente merece. Muito obrigado a todos, um feliz Dia das Mães, meus cumprimentos a todas as mães, sem dúvida nenhuma, e mesmo as mulheres que não são mães, se sintam mães, porque as mulheres que não são mães amam da mesma forma, apenas não tiveram, por várias razões, a oportunidade de gerar. Mas a mulher tem, por natureza, a índole feminina, esse amor espontâneo para com todas as criaturas, e nós, os homens, né, Luiz, mais do que ninguém, sabemos disso. Então, meu aplauso às mulheres, com muita gratidão, meu abraço a todos. Orson, você nos fez lembrar. Nós realmente tivemos aí um sobrinho que acolhemos e nós temos essa sensação mesmo, materna e paterna com ele, com os outros sobrinhos, mas com ele esse vínculo é diferente, veio para ser desse jeito, sabe? Então é essa sensação mesmo. E com todas as crianças que as mães podem acolher, né? Nós encontramos muitas pessoas na mansão. Minha irmã do Uruguai disse que trabalhou por 30 e tantos anos na evangelização infantil. Foi. Então ela se sente mãe, né? Porque exerceu esse papel na maternidade evangelizando. Que é coisa mais bonita que isso, né? Sim. Vanessa, querida. É uma alegria a gente estar aqui. Antes da prece final, quero comentar com vocês. Eu não comentei sobre os aspectos físicos,
mas a ciência atualmente mostra que quando a gente é mãe, nosso cérebro muda. As áreas ligadas à empatia, reconhecimento social, regulação emocional, elas ficam especialmente ativadas. E até os pais, o mais interessante é mostrando que os pais que realmente se dedicam à paternidade, eles têm similares mudanças, tais quais as mães, mostrando para a gente que essa experiência ela é transformadora. Então vamos orar para todas as mães e para nossa Mãe Santíssima, e eu estou particularmente agradecida a Josi Luiz por estar aqui na presença do nosso querido Orson Carrara também. Agradecimentos às nossas mães, minha mãe tão querida, sem ela não estaria aqui. Deus, Pai e Mãe de todos nós, como é bom sentir a Sua presença, nos trazendo amigos e nos convidando a expandir nossos corações em afetos renovadores. Visualizamos a Tua luz amorosa nos envolvendo a todos e rogamos, Senhor, gratidão multiplicada às nossas queridas mães. Agradecidos que somos por terem sido vasos de amor. Não esperamos perfeição, mas nos dedicamos a honrá-las por tudo que nos deram, por seus sacrifícios, suas noites não dormidas, seus dias atribulados, nessa missão que nos proporciona a nossa transformação. Mas queremos orar em especial as mães do mundo que se perdem nas ilusões, as mães que estão pensando em não ser mães. Força, Senhor, que elas percebam as mãos angelicais dos seus espíritos guias, convidando-as a uma vida renovadora, que elas possam se sentirem apoiadas na coragem de amar e renunciar. Louvado seja o Senhor, que nos permite essa experiência tão sublime, na sua confiança imorredora. Obrigada, Deus. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, Jesus, nosso Mestre, nosso Governador. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, gratidão aos queridos internautas. Feliz Dia das Mães. Orson, um abraço, Vanessa. Fiquem bem. Tchau, tchau. Muita luz, espiritualidade e bondade nos corações.